Olá! Hoje eu tô gravando o vlog referente ao primeiro trimestre da minha gravidez. E aí aqui eu vou contar tudo. Vou falar como eu descobri, como é que foi, os sintomas que eu tô tendo, enfim. Vou revelar tudo pra vocês. Eu estava esperando começar o pré-natal e fazer o primeiro ultrassom, até pra poder saber se estava tudo bem, se estava tudo certo, enfim, eu tava bem ansiosa com essa parte. E é isso, vem comigo então. You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Olha lá, eu fiz o ultrassom hoje, eu tô de 4 semanas e 6 dias, acho que amanhã eu faço 5 semanas então. É uma gravidez bem recente, tá bem no inicinho, e eu tive todos os sintomas que uma grávida costuma ter e muito mais. Essa é a minha terceira gestação, e assim, tá sendo completamente diferente das outras. Eu tô passando bem mais mal, então tô tendo muito mais enjoo, apesar que na última também, mais pra... Eu tenho 2 filhos, né? Pra quem não me conhece, eu sou Caroline Cunha, sou terapeuta, trabalho com autoestima de mulheres. Tenho 2 filhos já do meu primeiro casamento, um que tem 10 anos e outro que tem 5 anos. Na gestação do de 5 anos, eu tive pemerese, então eu sofri bastante com essa questão dos enjoos, porém foi mais lá pro 5º mês de gravidez, 4º mês. No início eu tive outros sintomas, então nessa eu tô enjoando bastante e assim, o Plasil se tornou meu melhor amigo e foi depois do Plasil que eu tô um pouco melhor, mas tá sendo bem diferente. Acredito que pela idade também, hoje eu tô com 30 anos, então meu corpo é outro, não é mais como ter uma gravidez aos 20, aos 27, 20... Quanto que eu tinha, gente? Nem lembro agora. Quantos anos? Enfim. Não é mais como era antes. Há 5 anos atrás, meu corpo mudou bastante, né, de lá pra cá. E, bom, vamos lá. Então, foi isso. Os primeiros sintomas que eu tive, além, né, do atraso menstrual, foi os enjoos. Eu tive muita cólica, muito mal-estar. Na verdade, eu achei que eu tava mais doente do que grávida. Essa foi a sensação que eu tive. E aí eu cheguei a fazer um teste bem no inicinho, eu devia estar, sei lá, de 1 semana, 2 semanas. Deu negativo o primeiro teste, aí eu tava até... Bom, desencanei, falei, bom, não é gestação, então tá. Aí quando foi umas semanas atrás, acho que uns 15 dias atrás, a gente tava num domingo em casa e tal, e eu falei pro meu marido, né? Falei, você vai no mercado, traz lá um teste de gravidez então pra eu poder fazer, porque eu continuava passando mal. Traz lá o teste e aí vamos ver o que vai dar, né? E aí ele trouxe o teste, eu fiz o teste, na hora que deu positivo eu fiquei... Não acredito, porque eu realmente não achei que eu estava. E, enfim, aí fui dei entrada no pré-natal e tudo mais. Então, enfim, agora já comecei o pré-natal. Essa gestação é considerada de risco, então vou falar um pouquinho sobre isso também, sobre o porquê, né, está sendo considerada de risco. Então, essa gestação está sendo considerada uma gestação de risco porque eu já tenho outras 2 cesáreas, nas outras 2 eu tive problemas, na do meu filho mais velho eu tive hemorragia e parada cardíaca, ele nasceu de 42 semanas, foi levado assim até o extremo. E é aquela falta, né, de maturidade, enfim, de conhecimento, eu era muito nova. Então terminamos por levar a gestação até o máximo que deu pra levar, não tive nada de passagem. Comecei a entrar em trabalho de parto, mas sem passagem nenhuma, sem dilatação nenhuma, enfim. E aí ele entrou em sofrimento, né? E aí a gente fez uma cesárea de emergência. Eu já tava de 42 semanas. Meu filho nasceu bem grande, o primeiro. Ele nasceu com 50 centímetros, 3 quilos, 945. Então ele nasceu um bebê bem grande, bem pesado. E eu sou curtinha, né? Pra quem me acompanha nas outras redes, vê que eu sou bem curtinha. No meu segundo, eu quase tive uma rotura uterina. Meu útero chegou a ficar muito fino e a quase romper. Ele também nasceu grande, ele nasceu com 52 centímetros, também 3 quilos 945. Então assim, ambos meus filhos nasceram muito grandes, só que nesse, eu desde as 34 semanas estava sofrendo muito, com muitas dores. E eu comecei a achar aquilo muito estranho, porque assim, para quem nunca gestou, o final da gestação é sempre mais doloroso, é sempre mais sofrido, a gente sempre sente mais dor, é normal.
Porém, eu estava sentindo dores que estava ultrapassando além do normal, que eu já tinha tido uma gestação e já sabia. Então, quando deu 34 semanas, eu passei muito pro hospital, eu não dormia, eu vivia com muita dor. E aí, com 38, eu assinei termo de responsabilidade, porque os médicos não estavam aconselhando fazer a cesárea, eles queriam esperar para optar até pelo parto normal. Eu também, né, já tinha 5 anos da última cesárea, então eu também queria optar pelo parto normal na época. Mas eu tava achando que tinha alguma coisa muito errada, gente, eu sou muito intuitiva. E aí eu assinei o termo e falei, não, pode fazer a cesárea, eu tenho alguma coisa errada e batata. Quando eles abriram, quando eles começaram a me abrir, eles viram que realmente a situação tava bem crítica e se tivesse tentado parto normal, teria morrido eu e o bebê. Então foi bem complicada. E aí nessa gestação, devido a essas complicações e outros problemas de saúde, pra quem não sabe, eu tenho 3 hérnias de disco. Uma delas é extrusa, então é aquela hérnia de disco, a pior de todas, que é quando não tem mais cartilagem nenhuma na coluna, o osso bate com o osso, é bem sofrido. Se tem alguém aí que sofre de hérnia de disco, pode comentar aqui, sou solidária à sua dor. Tenho também neuralgia do trigêmeo facial, que é também, acho que a última vez que eu pesquisei, segundo a OMS, era considerada a pior dor do mundo. Ela supera, inclusive, a dor de parto. Então, a pior dor do mundo seria considerada a neuralgia do trigêmeo e a segunda dor, a dor de parto. Tenho essa também. Nós estamos investigando para artrite reumatoide, que é uma doença autoimune. Então, devido a esses problemas de saúde, né, fora alguns outros, né, que ainda não vem ao caso eu falar, mas tem algumas outras questões também que estão sendo levadas em consideração pelo médico, fora os meus históricos, né, com as gestações anteriores. Então, essa gravidez eles estão considerando uma gestação de risco. Mas eu tô bem, né, tá tudo saindo dentro da normalidade. Outro sintoma que eu tive agora no início, um pouquinho de infecção de urina, mas eu tomo bastante água, enfim, né, tomo bastante cuidado com isso. Bom, esses foram os sintomas. Hoje eu fiz o primeiro ultra, tá tudo bem, né, então, primeiro ultra, quando você descobre muito no início, como eu, ainda a gente não verifica o embrião, né, porque tá muito recente, porém a gente consegue observar o saco gestacional e algumas outras coisas e tá tudo dentro da normalidade. Então é isso. Caso você esteja aí numa gestação bem no início, né, queira saber os sintomas, normalmente os sintomas são atraso menstrual, enjoo, cólica, tudo isso é normal. Algumas alterações hormonais também, muitas vezes a mulher até confunde essas alterações hormonais com TPM ou ovulação, enfim, essas coisas, né? E esses foram os meus sintomas. E pretendo fazer o diário de gravidez de todas as semanas até o final, pretendo compartilhar aqui com vocês, então me acompanhe, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, curta o vídeo, comenta também se você tá grávida, se você tá nas primeiras semanas ou se você tá nas outras semanas, compartilha comigo como que tá sendo pra você essa gestação e quais são os seus medos. Gente, eu tava morrendo de medo de ser gêmeos, confesso, que era o meu maior medo, assim, porque até pelo histórico, né, então gêmeos, o útero sofre muito mais carga, né, e tudo mais, então eu sabia que seria muito mais sofrido. Graças a Deus, pelo menos até agora, só foi observado um saco gestacional e dentro desse saco gestacional aparentemente só tem uma Vesícula, vitelina, uma coisa assim, né? Então acredito que vai ser só um bebê e é o que a gente torce. E é isso, eu tenho 2 meninos já, então tá todo mundo, ai Carol, será que vai vir uma menininha agora? Gente, eu tenho 0 preferência, eu já amo, independente do sexo do bebê. Mas eu pretendo fechar a fábrica, então você que de repente tem curiosidade aí sobre laqueadura, vem comigo também, me acompanha, porque eu vou falar sobre isso durante, né, mais pra frente. Já falei pra minha médica o meu interesse em fazer a laqueadura, em laquear, porque eu já tenho 3 e não pretendo ter mais, até pra não ficar contando com a sorte, né? Então eu pretendo encerrar a fábrica. E aí, né, quem sabe vem agora uma menininha pra gente poder encerrar as nossas atividades, quem sabe. É isso, me acompanha, me segue, comenta, compartilha comigo e vamos junto. Esse então foi o primeiro diário de gravidez do primeiro trimestre, com 4 semanas e 6 dias.